Olá, amigos, boa noite. Hoje, terça-feira, dia 18 de maio de 2021, e nós estamos aqui para as nossas reflexões costumeiras, aquelas que temos feito incessantemente a cada semana, a cada dia da semana, e assim aproveitando ao máximo aquilo que nós podemos refletir, podemos aplicar em nossas vidas, dar um novo olhar para os fatos da humanidade. Assim, vamos iniciar fazendo a nossa prece, depois vamos dizendo boa noite aos amigos que estão conosco nesse instante. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que as bênçãos dos céus descendo sobre nós, ilumine as nossas consciências, apacente os nossos corações, fortaleça em nós, Pai, a fé e a esperança, e que Jesus, o Mestre amado, esteja sempre a guiar os nossos passos, através desses amigos espirituais incansáveis que velam por nós. Assim agradecemos muito, Pai, pela oportunidade deste encontro, pela iluminação que nos é oferecida, pela paz que abastece os nossos corações. Abençoa-nos, Pai, hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos lá, os amigos que estão conosco, que Gil, Laura, Jane, Tânia, Sandra, Júlio, que estão conosco nesse instante e que nós agradecemos a companhia, Brígida, que está conosco também, Cláudia, são amigos que há mais de ano estamos juntos em todas as noites. Vera, Márcia Assiste, Dilza, Rosângela, todos sejam bem-vindos. Terezinha, que Jesus nos abençoe, Rosa também chegando. Agradecemos muito, amigos. E é uma alegria, então, podermos estar aqui oferecendo alguma coisa a nós mesmos, ao despertar da nossa consciência. Casuco, boa noite, sejam bem-vindos. Nós, essa noite de hoje, a noite de terças-feiras, nós costumamos refletir sobre o Livro dos Médiuns, que já estamos no encerramento dele. E estamos no capítulo 29, continuando esse capítulo 29, onde Kardec fazia comentários a respeito das reuniões mediúnicas, da organização, dos cuidados, do zelo, das reuniões de estudo, que também acontece nas casas espíritas, e das sociedades, ou seja, da organização das casas espíritas de um modo geral. Esse é o capítulo 29. Nós nos propusemos a fazer até aqui, porque o capítulo 30 será o capítulo em que ele vai falar a respeito da parte burocrática, vamos dizer, de uma organização de uma sociedade. Então, estatutos, tudo que consta, regimento interno, ele vai falar disso no capítulo 30, que para nós no momento não é necessário. E o último capítulo do livro são algumas dissertações de espíritos que serviriam para os nossos comentários e reflexões, mas podemos fazer isso de acordo com a nossa disponibilidade em casa mesmo. Então vamos até esse capítulo 29, onde ele está tratando desses assuntos. Vamos lá que ainda tem um pessoal para dizer boa noite, Silvio, Cidinha, Yara, sejam todos bem-vindos, Simone, Beth, Eliana, todos bem-vindos, que com a graça de Deus estamos aqui, juntinhos. Bem, meus amigos, nós então, nesse capítulo 29, Kardec falava a respeito das reuniões e dizendo até de elementos que comparecem às reuniões e que acabam perturbando aquele ambiente, aquele momento de estudo, de reflexão. E muitas dessas pessoas é um comportamento intencional ou ele está sendo então um instrumento da espiritualidade inferior para causar confusão. E dizia ele no item 336 desse capítulo 29, de que na sociedade espírita, se não esse comportamento, esses desentendimentos, se não levarem a uma ruptura, provocará preocupação incompatível com o recolhimento exigido no trabalho. Porque ou leva a uma ruptura, as pessoas se separam porque aquilo já está perturbando a ordem dos trabalhos, o andamento. Então, por conta disso,
é que ou há essa ruptura, ou então as pessoas vão ficar tão preocupadas se aquela criatura vai dar algum palpite atravessado, que vai perder tempo, vai complicar, e deixam verdadeiramente se concentrar, de prestar atenção naquilo que deveriam prestar atenção. Então é um elemento dissonante que complica a vida. E aí nós vamos para o item 337, onde Kardec registra o seguinte: a respeito de uma reunião que está se encaminhando mal, ela não está indo muito bem, ela traz complicações, as pessoas não estão lá muito satisfeitas, alguns desentendimentos, uma reunião que está indo por esse caminho. Diz ali, ele inicia com uma pergunta: os homens sensatos e bem intencionados não terão direito à crítica, de crítica, e deverão deixar então que o mal se efetue sem nada dizer, aprovando pelo silêncio, porque se pedia que tivesse paciência com aquela pessoa, com aqueles comentários, que era preferível se calar, e muitas vezes nós temos essas atitudes para evitar o mal maior. E Kardec então pergunta: mas escuta, quer dizer, é um homem sensato, um homem bem intencionado, ele não tem o direito de falar nada, ele não tem o direito de dizer nada, uma crítica, e deixar então que esse mal que está sendo levantado, ou que aquele expositor, ou que aquele orientador está passando uma informação inverídica, isso ele não deveria dizer nada e permanecer em silêncio? E ele conclui esse pensamento dizendo: esse direito lhe assiste. O direito de interferir, o direito de levar um pensamento diferente, isso lhe assiste. Constitui-se um dever, é um dever, lutar pela verdade. Mas, se a intenção for realmente boa, farão advertência de maneira conveniente e benévola, abertamente e não com subterfúgios. Porque muitas vezes não fala na hora, não fala para a pessoa, ou dá indireta, ou vai falar por trás, como a gente diz. Não é um jogo limpo, aberto. Então, se tiver que criticar, dizer: olha, isso aí parece que não está bem certo, de acordo com a questão número tal, com o item tal do estudo em questão, esse assunto parece que não é bem isso. Então, isso é falar claramente, é criticar numa forma de crítica construtiva, onde se alerta para um deslize, um engano, porque cometemos enganos. E muitas vezes precisamos daqueles que nos retifiquem, daqueles que de alguma sorte digam: olha, espera aí, eu acho que você se enganou nesse aspecto. Isso não é nada ruim, e é um dever de todos, porque até aqueles que estão à frente, dirigindo alguma coisa, orientando alguma coisa, são pessoas também carregadas de problemas, dificuldades. O dia pode ter sido melhor ou pior e ela ainda está sofrendo qualquer uma dor, uma perda, uma tristeza, e isso pode causar alguma dificuldade na sua linha de raciocínio. Mas o juiz está dizendo: por trás vira fofoca. E exatamente, se é um homem de bem, como diz o próprio Kardec, se a intenção é realmente boa, de correção, para o melhor para todos, a fim de que todos tenham o melhor proveito, a advertência deve ser feita de modo conveniente, não inconveniente, não abruptamente, não rispidamente, mas de uma forma conveniente e benévola, abertamente, não com subterfúgios. Não adianta. Se não forem ouvidos estes que estão na intenção de alguma coisa boa, se não for ouvido, o que diz ele? Se retirarão. Porque às vezes a pessoa quer ajudar, que está vendo um trilho diferente na história, um caminho que não está muito de acordo e de alguma forma fala algo. Tem aqueles que aceitam: nossa, é mesmo, vamos retificar aqui ou ali. E tem aqueles que fazem ouvidos de mercador, não querem nem saber. E não dão valor àquela ajuda que está sendo trazida. Então, o que diz?
aquela pessoa vai acabar se afastando. É o melhor caminho. Se retira. Somente os que têm segunda intenção permaneceriam numa sociedade de cuja orientação discordassem. Veja que coisa fantástica que Kardec está dizendo. Somente uma pessoa que tem segunda intenção. Ou seja, a intenção de ver ruir, a intenção de prejudicar, a intenção de ficar ali atento a quando é que o outro vai escorregar. Somente uma pessoa que tiver segunda intenção, ela ficaria no ambiente em que ela discorda daquelas propostas, daqueles ensinamentos. Mas se ela já falou, já tentou ajudar e não foi ouvida, e a história continua ainda ruindo, por que ela vai permanecer ali? Então, que ela se retire. Este é o conselho do codificador. E às vezes existe uma grande dificuldade. As pessoas dizem, nossa, mas tantos anos que eu estou ali, vou sair, como é que fica a situação? Imagine, e as pessoas, e o que vão falar? Saia quietinho, cuide da vida, não é assim que nós fazemos? Muda o rumo da prosa e o caminho. Nós precisamos fazer isso. Nós vamos ver um exemplo disso no próprio Chico, quando ele vai de Pedro Leopoldo para Uberaba. Foi por causa de um desentendimento, de algo que ele não concordou, e ele preferiu então sair indo para outro lugar, a fim de não magoar, não comprometer, não ficar ali vibrando contra aquelas pessoas que queriam um determinado procedimento e que não concordavam com outros. Então nós vemos esses fatos acontecerem em nossas vidas. Vamos lá que tem mais amigos chegando e a gente não disse boa noite para um grupo grande. Eu acho que eu não disse para a Cidinha, para o Silvio, Fátima, Divone, Ivete, Célia, o Gil nós até já comentamos, Lena, Thelma, France, a Mara nós já tínhamos comentado, eu acho, Vânia, sejam bem-vindos e é assim que nós estamos aprendendo a agir. A Simone está dizendo, é importante sair sem bater portas. É verdade. É verdade, porque é melhor deixar a porta fechada delicadamente para um dia, se quiser voltar, se houver oportunidade. E também a gente costuma ter um ditado antigo, né? Que eu gosto muito de ditados, vocês sabem disso. Minha mãe era uma pessoa que gostava muito, eu acho que eu herdei essa qualidade. E ela dizia assim, não se cospe no prato que comeu. Então, vamos lá. Segue por outro caminho, mas não estrague aquilo tudo que foi feito, foi vivenciado. Claro que existe dores da alma, mas superam-se, mudam-se, vira a página, escreve outro capítulo e assim nós vamos indo. E vamos servir, às vezes, é a oportunidade para sairmos de um ambiente e ir servir em outro. Que até então a gente não estava ali retido e não pensava em outra circunstância. E de repente nós estamos em outra circunstância. A nossa experiência atual é isso, é aprender a viver de outra forma, em outras circunstâncias. Não mais as presenciais físicas, mas são as presenciais virtuais agora. E quantos campos se abriram para tantas pessoas através dessas tarefas feitas no lar, o nosso home office em todos os aspectos. Estamos aqui e vamos seguindo. Assim, Kardec continua e faz uma observação. Todo aquele que numa reunião espírita provoca desordem ou desunião, ostensivamente ou por meios escusos, é um agente provocador, ou pelo menos um mau espírita, de que se deve desembaraçar o quanto antes. Gente, vamos prestar atenção no que Kardec está dizendo? É Livro dos Médiuns. Todo aquele que numa reunião espírita provoca desordem ou desunião, ostensivamente, então sempre assim,
ou por meios escusos, como disse o Gil, por trás, na fofoca, na dificuldade. O Gil dizia assim, eu estou aqui há mais de um ano, graças a Deus. É um agente, agora resta saber de quem, né? Um agente provocador, ou pelo menos um mau espírita, de que se deve desembaraçar o quanto antes. Não é nem mandar aquela criatura embora, porque às vezes tem disso, né? Dão o cartão vermelho e mandam embora a pessoa daquele núcleo, daquele grupo em que ela estava. Não é mandar embora, é que a própria pessoa acabe descobrindo que ela precisa sair, que ela precisa se desembaraçar o quanto antes daquele ser, daquela situação que estava de alguma forma provocando algo negativo, alguma coisa ruim. Porém, diz Kardec, os próprios compromissos que ligam os membros de uma sociedade criam obstáculos para isso. Porque às vezes na sociedade, enquanto uma instituição organizada, as pessoas têm compromissos. Um é passista, está lá com o compromisso do passe, o outro está no trabalho mediúnico, o outro participa de uma evangelização, o outro trabalha na dispensa para a assistência social, cestas básicas, algum toma conta da sala de costura para fazer enxovaizinhos, enfim, todos que estão ali, cada um está encarregado de alguma coisa. E por estar encarregado de alguma coisa, nem sempre ele pode sair quando as coisas não ficam bem, ele não pode se afastar, porque afinal aquela lacuna precisa ser coberta por alguém que possa fazer o papel. Então, dependendo de algumas situações, não é fácil sair, não é fácil se desvincular, e nem aqueles outros que porventura não estivesse vivendo bem com o grupo poder deixar. Não é fácil. Eis porque se deve evitar as formas de compromissos indissolúveis. Olha, a recomendação é que os nossos compromissos possam ter solução de continuidade, ruptura, tempo, vigência. Compromissos indissolúveis são ruins, porque nós ficamos literalmente presos. E há instituições, né, casas espíritas, cujo estatuto que ela traz, a diretoria é ad eterno. É um compromisso indissolúvel. Aquele presidente para ficar para sempre. Esse é um compromisso muito ruim, porque nem aquele presidente consegue se libertar do encargo que ele assumiu, nem desencarnando, porque é ad eterno. E nem os outros conseguem mudar qualquer coisa, porque não há um revezamento de consciências, de pensamentos, de atitudes, e é preciso. Então é muito bom quando nós podemos nos libertar de compromissos, porque o nosso tempo diante daquela responsabilidade se esgotou. E se esgotando, nós podemos dar chance para outras pessoas. Então, dessa forma, é que diz, eis porque se deve evitar as formas de compromissos indissolúveis. Os homens de bem sempre se ligam de maneira conveniente. E não importa o papel de cada um. Eles se ligam de forma a que possam ser substituídos, a que outro possa ocupar aquele espaço, a haver um revezamento. Esse é o homem de bem. Ele não tem o monopólio da situação, né? Senão estaria errado. Então ele diz, os homens de bem sempre se ligam de maneira conveniente. Os mal intencionados sempre o fazem de maneira excessiva. Então, aquela atitude excessiva do poder, do mando, da colocação, da direção, isso é uma intenção ruim daquela pessoa, de ter o domínio sobre todos. Não é bom, não é saudável.
E no item 338, que ele está ainda comentando a respeito de algo que não está bem. Gente, muitas pessoas dizem, nossa, mas na casa espírita, e Kardec falando tudo isso, ele está falando isso no século XIX, nós estamos no XXI e é a mesma coisa, porque estamos aqui encarnados, somos criaturas com individualidades de inteligência e, portanto, os relacionamentos humanos, eles são com altos e baixos. E cada um está num grau de maturidade, entendimento das coisas. Então não tem diferença nenhuma a instituição, a sociedade espírita, ou a sociedade católica, ou a sociedade evangélica, ou a sociedade umbandista. Não tem diferença nesse relacionamento humano. Porque em todas elas nós vamos ver esses mesmos conflitos, essas mesmas dificuldades, porque isso é da natureza humana ainda, do homem perfeito que somos, ainda. Então continua Kardec nesse item 338 dizendo, além das pessoas notoriamente malévolas que se infiltram nas reuniões, as que por temperamento levam à perturbação onde compareçam. Então vamos ter... Vejam, ele está falando isso mesmo, dessa natureza humana. Então, há seres humanos malévolos, gostam de fazer o mal, se comprazem do mal, se alegram com o mal, torcendo para que as coisas não deem certo. Eles são especialistas em arrumar a confusão, porque aquela expressão popular, gostam de ver o circo pegar fogo. Há pessoas assim. Então, por conta disto, é que ele está dizendo, além de pessoas notoriamente malévolas, aquela pessoa é ruim mesmo, é a natureza dela. Ainda se infiltram, essas pessoas se infiltram nas reuniões. A casa espírita é aberta ao público, as pessoas se unem para suas reflexões, aprendizados, participação voluntária, tudo isso. Então qualquer um está ali. Mas além desses que têm esse prazer, há os que por temperamento levam a perturbação onde compareçam. Pessoas que naturalmente são assim. O temperamento dela mais agressivo, o temperamento mais ríspido, mais duro. Então essa pessoa por temperamento, aquele paviozinho mais curto, tudo está ali em dificuldade. Essas pessoas, elas verdadeiramente levam confusão, perturbam. Onde elas vão? Elas arrumam confusão. Da natureza delas, não é por maldade. É um traço do seu perfil, né, do seu caráter que está nessas condições. Então vamos lá, que eu ainda tenho que dizer uma boa noite aqui a Rosa, dizendo que chegou atrasada. Não, Rosa, estamos juntos, a Lília chegou agora também, agora há pouquinho, nós também agradecemos. Estamos caminhando juntos, isso é o que mais importa a todos nós, né? A Cidinha está dizendo que são os donos da verdade. Sim, são os donos da verdade, é a natureza dessa pessoa. E isso nem sempre agrada a todas as pessoas. E causa confusão muitas vezes no ambiente. Porque embora essa pessoa esteja, às vezes, muito verdadeiramente dominando a verdade a ser trabalhada, nem sempre a forma como ela apresenta isso é delicada, é educada, às vezes não é. E isso causa confusão. Regiane, boa noite. Então Kardec continua refletindo e dizendo, cuidado para evitar um tanto dessas coisas, cuidado na admissão de novos elementos. Tem uma pessoa querendo participar do grupo, tem uma pessoa querendo entrar no trabalho mediúnico, tem uma pessoa querendo compartilhar da sala de passes. Vamos ter um pouquinho mais de calma e tranquilidade, de cuidado. É preciso ter esse cuidado, vamos observar mais. Sim, é aberto a todos, mas existe ali uma harmonia entre as pessoas que já estão naquela linha de frente de trabalho.
E nem sempre aquele que está chegando se adequa corretamente ao grupo. Nem sempre. E, portanto, fica difícil. Então, dá um tempo, observa, convida a participar mais, se aproximar, a estagiar um pouquinho naquele ambiente para a gente ter uma melhor avaliação, ajudando dessa forma a ter menos conflito, menos dificuldade. Vamos pensar assim, nós temos uma sala de passes que tem lá 8 passistas trabalhando. Essas pessoas, esses passistas, estão harmonizados entre si, têm mais ou menos o mesmo ritmo, a mesma prática, pautam pelo mesmo trilho, e assim a harmonia está ali imperando. Sai um, por alguma razão, porque adoeceu, porque se mudou, e de repente sobrou uma vaga. E aí aparece alguém disposto a ocupar essa vaga. Ah, nossa, que bom, então surgiu, vamos lá. E já coloca direto no trabalho. É a hora do trabalho, 7 estão harmonizados e chega aquele ser estranho para iniciar o trabalho. Então, o que acontece? Nem sempre a metodologia que ele usa para o passe é a mesma, nem sempre o tempo de concentração é o mesmo, a sistemática de trabalho é a mesma. Tanto ele gera dificuldade para si, por estar diferente dos demais, como gera dificuldade para os demais que estavam totalmente harmonizados e agora tem alguém diferente na história. Então, o que é o comum? O comum é pedir, olha, você quer? Ótimo, mas você vai vir aqui uns 3 trabalhos, vai ficar aqui dentro da sala de passe, ajudando com a prece, com a vibração e observando o trabalho para se adequar. Afinizando-se com a corrente de trabalhadores para se adequar, para que a gente não corra risco de dificuldades e males entendidos que poderiam surgir a partir daí. Boa noite, Lourdes. A Cidinha está nos dizendo prudência. Mauro também, boa noite. Prudência, isso chama-se prudência. É o que nós precisamos, sim, para que tudo fique bem, tudo corra bem. Então, continuava Kardec a dizer, cuidado na admissão de novos elementos. Os mais prejudiciais não são os ignorantes da matéria, nem os descrentes. São as pessoas dotadas de ideias preconcebidas, os incrédulos sistemáticos que duvidam de tudo, os orgulhosos que pretendem ter o privilégio da verdade e procuram impor sempre a opinião, olhando com desdém para os que não pensam como ele. Então, Kardec aqui dá uma dica para nós. Os mais prejudiciais para entrarem num grupo mediúnico, num grupo passista, num grupo de estudos, não são aqueles que ignoram o assunto. Porque aqueles que ignoram, eles desconhecem o assunto, ele vai entrar ali, tudo que vier para ele é novidade, ele está atento, ele está querendo absorver, tá ótimo. Ele não estará perturbando. E se ele fizer algum questionamento, algum posicionamento, a gente pode ver que é por interesse, é por vontade, ele quer saber mais. Então, não é o ignorante da matéria, nem o descrente. Porque o descrente, ele vai observar, ele vai querer entender, ele vai observar. O pior, o que causa mais conflito e mais confusão, são aqueles dotados de ideias pré-concebidas. Ele está armado, ele já entra em cena armado contra os outros. Como disse Cidinha, é o dono da verdade e ele entra com a sua verdade pré-concebida para com todos os outros. Aqueles que são incrédulos sistemáticos, não é que ele é incrédulo até que ele entenda, ou até que ele veja, ou até que ele sinta. Esse é o incrédulo sistemático, que duvida de tudo. Há pessoas que dizem assim, ainda que eu visse um espírito, eu não acreditaria nos espíritos. Então, você não tem nem argumento, você vai dizer o que para uma pessoa dessa? Não vai dizer nada, porque ele já é o incrédulo sistemático.
Ele não quer crer em nada, mesmo vendo, mesmo sabendo, mesmo sentindo. Os orgulhosos que pretendem ter o privilégio da verdade, que são aqueles chamados donos da verdade, e que querem impor sempre a sua opinião e olham sim para o outro com desdém, para o outro que não pensa como ele. Não entende que o outro tem o direito de pensar diferente. Só porque não pensa igual, ele olha torto mesmo. E guardai-vos, sobretudo, desses, agora uma chamadinha e de atenção para todos nós a respeito dos oradores, expositores, orientadores, aqueles faladores na casa espírita, né? Boa noite, Fernanda, e boa noite, Cláudia. Guardai-vos, sobretudo, desses oradores insípidos, que sempre querem falar por último, e dos que só se comprazem na contradição. O que é uma coisa insípida, né? É uma coisa sem sabor. É uma pessoa, um orador que fala e nem convence, não preenche, não agrada. Então, cuidado com esses, né? Sem sabor, ele parece que não coloca alma naquilo que fala. É como se ligasse ali na tomada e ele encarrega um punhado de palavras meio sem sentido e querem sempre falar por último e até dizer assim, bom, só para encerrar, estamos lá discutindo alguma coisa, falando alguma coisa e vem essa pessoa e diz assim, olha, só para encerrar, eu vou comentar isso só para encerrar. Quer dizer, ele já está dizendo que o que ele vai falar será o fim da questão, que depois disso ninguém mais deverá tocar em nada. Então a última palavra é dele. É só para encerrar. Nós vemos muitas pessoas com esse tipo de comportamento. Então e só se comprazem na contradição. O Gil dizendo tipo político, a polis é o povo, né? A vivência do povo. É isso aí, é o que nós estamos vendo. E se é assim em pequenos núcleos, essa pessoa continuará sendo assim em grandes ambientes. Boa noite, Jaqueline. Então eles se comprazem mesmo na contradição. Só para encerrar, e ele vai desdizer tudo que o outro disse e largar todo mundo assim, fica todo mundo sem ação. Essa é a atitude que muitas pessoas têm. Uns e outros fazem perda de tempo sem proveito. Porque a que leva essa discussão improfícua, essa conversa que não vai para lugar nenhum, onde as pessoas estão dispostas a desdizer uma aquilo que a outra diz, não vai a lugar nenhum, não se aproveita nada. Então, uns e outros fazem perda de tempo sem proveito, nem mesmo para eles, diz Kardec, porque nem eles estão aproveitando, estão ali só para bagunçar, só para complicar a vida dos outros e não estão aproveitando nem para si mesmo, não tiram proveito, não prestam atenção. Os espíritos não gostam de palavreados inúteis. Então, vem essa recomendação de Kardec, dizendo que começou muita discussão, muita conversa, os espíritos não gostam disso, eles não gostam de perda de tempo, não gostam de palavras inúteis. São muito diretos, o tempo é muito precioso, então vamos aproveitar da melhor forma possível. Boa noite, Flávio, boa noite a todos que estão chegando. A Marta também, boa noite. Então a gente vê esses conselhos de Kardec para várias situações comuns do nosso dia a dia, em nossos ambientes, seja de trabalho, de convívio social ou ambiente religioso. Vamos encontrar sempre esse tipo de coisa. E no item 339, na sequência, ele diz, diante da necessidade de evitar toda causa de perturbação e distração, uma sociedade espírita que se organiza deve pôr toda a sua atenção nas medidas destinadas a evitar os fatores de desordem e os motivos de prejuízos,
facilitando os meios de afastá-los. Então, é a recomendação a organização de um grupo espírita, de uma sociedade espírita. É por necessidade de evitar toda essa causa de perturbação no ambiente, perda de tempo, distração do assunto. Tem que se ter um cuidado em organizar e ter meios para podermos afastar as situações mais complicadas quando elas surgem. Então, a direção tem que ter sempre atenção para com esses acontecimentos. E aí, nós vamos ver duas falas de Kardec a respeito desse regimento interno de um trabalho, de um grupo, e do estatuto da casa. Então, ele diz a respeito do regimento interno: as pequenas reuniões necessitam de um regulamento disciplinar bem simples, por ordem das sessões. Então, bastaria um regimento, algumas cláusulas para aqueles participantes cumprirem, fosse o horário, até, vamos dizer, o tipo de vestimento, de comportamento, os cuidados. Isso são cláusulas que ele estaria acessível. E a sua frequência, a ausência justificada, enfim, regras mínimas e básicas para um bom funcionamento, para se dizer que se tem uma ordem naquela situação. Então, para um pequeno grupo, um regulamento disciplinar seria suficiente. Mas para as sociedades, então as casas com mais trabalhos, não um trabalho, mas muitos trabalhos e da forma mais variada possível, para as sociedades regularmente constituídas, então aquelas que têm uma diretoria, aquelas que estão registradas, porque as casas espíritas, elas têm uma diretoria, um presidente, um vice-presidente, secretário, tesoureiro, tem tudo isso, um conselho, tem responsável pelos departamentos, e isso é registrado em ata, tem eleição, tem a duração que a casa acha conveniente, 2, 3, 4 anos, cada casa estipula o que lhe convém, mas isso feito com ata, com assembleia geral dos participantes, é levado para cartório e registrado. Então, existe um registro dessa direção. Então, é uma sociedade regularmente constituída. Ela está formada conforme a lei exige. Porque a lei humana, a lei da terra, exige de nós esses compromissos. Para você ter uma porta aberta a público, com o título de um centro espírita, como de qualquer igreja, terá que cumprir regulamentos da lei. Então, é diferente de um grupo familiar, que bastaria um regimento interno, uma combinação, algo que fique registrado e que cada um saiba exatamente o que esperar e como se comportar. Mas as sociedades regularmente constituídas exigem uma organização mais completa. A melhor será a desse sistema menos complicado. Embora ela esteja cumprindo o que a lei solicita dela, o que é recomendado que nem por isso faça um estatuto, um regimento interno complicadíssimo, porque às vezes nós vemos isso, coisas complicadas, sem necessidade. Então a melhor será aquela que cumprir o seu papel dentro da lei da forma mais simples possível. Então ele fala de um exemplo de modelo para que as pessoas, e está no Livro dos Médiuns, que pudesse olhar o modelo do regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, a sociedade constituída por Kardec e os seus companheiros tinha um regulamento para a organização dos trabalhos, para todas as coisas. Tinha um caixa, havia uma contribuição mensal, tudo isso tem que ser prestado conta. Hoje, o que nós falamos tanto? Transparência. É preciso ter transparência nas coisas que estamos fazendo, para que as outras pessoas, tanto que se publica, se mostra balancete, é isso.
estamos sujeitos a tudo isso. E esse é um cuidado que precisamos ter. Vamos lá ainda, boa noite Edith, boa noite Cleide, sejam bem-vindas. No item 340, ele diz outras dificuldades. Ele vai tratar de outras dificuldades. E agora não mais as dificuldades entre encarnados, a parte visível que forma aquela sociedade. Ele vai tratar do mundo invisível, dificuldades apresentadas então pelo lado dos espíritos que estão participando naquela sociedade, naquela casa, junto daqueles médiuns. E ele diz, assim como há espíritos protetores pelas instituições, cidades e povos, também existem espíritos malfeitores que se ligam aos grupos e aos indivíduos. Veja como é sério. Então, qual é a outra dificuldade que enfrentamos dentro de uma sociedade, dentro de um grupo? Se existem espíritos bons, que os temos, protetores das instituições, cada casa espírita, o pessoal fala, é o mentor espiritual, é o guia protetor da casa, é o anjo protetor, não importa o nome que dê, é um espírito responsável pela instituição, protetor da instituição. E também existe, conforme Kardec nos diz, espíritos responsáveis, protetores de cidades, de povos, e Manuel Filomeno de Miranda nos fala de ruas. A rua que leva o nome da pessoa tal, esta pessoa está responsável por aqueles que habitam nessa rua, se sente responsável em cuidar daquelas criaturas. Então, se existem espíritos com essa responsabilidade, existem também os espíritos malfeitores, que se ligam aos grupos. Se ligam. E se ligam porque acharam um ponto de conexão, um ponto de ligação a determinados grupos, aos grupos que se formam. Abrir uma brecha e houve a possibilidade, então, de uma conexão. Eles se ligam aos grupos e aos indivíduos. Cada um de nós anda acompanhado pelos amigos que conquistou, pela maneira de ser, bons ou maus. Por isso a ideia, fulano fez tal coisa porque eram as más companhias fizeram com que ele seguisse esse caminho. Tá certo, as más companhias influenciaram, mas ele estava com as más companhias, porque também lhe agradava estar com as más companhias. Por que nós não usamos a mesma referência, né, para dizer, nossa, fulano fez uma coisa tão boa, é por conta das boas companhias que ele anda. Não vemos muito essa expressão, não. Na hora do que é bom, a gente toma a honra particular. Na hora do que é ruim, coloca no ombro das companhias espirituais. Mas se são companhias, é porque, de alguma forma, permitimos essa ligação. Então, Kardec alerta, cada grupo terá também, poderá ter espíritos malfeitores ligados a eles, cada pessoa pode ter também espíritos malfeitores ligados a ela, depende da natureza dela. Cidinho usa uma expressão popular aqui, farinha do mesmo saco. Expressões antigas, eu adoro essas expressões antigas, porque eu acho que elas são tão exatas naquilo que querem mostrar. Eu acho fantástica essas falas antigas mesmo, que a gente tinha conhecimento e grava até hoje. Mas, continuando, ele vai dizer, ligam-se primeiro, agora vamos ver como é que esses espíritos maldosos vão se ligar a grupos ou a indivíduos daquela sociedade. Primeiro, aos mais fracos. E não é fraco de força física, de corpo material. Não é isso. É fraco de caráter. É o primeiro ponto. Ele é fraco de caráter.
Então, eles se ligam aos mais fracos, que são mais influenciáveis, caem mais fácil. Por conta disso, ele já escolhe aquele que é mais fraco, que não vai oferecer tanta resistência. Aos mais acessíveis, que deixam alguma brecha, né? Eles encontraram o acesso. Ele não colocou uma senha para proteger o acesso. Ele não tem uma senha chamada evangelho, bom caráter, que protegeria a ideia, a influência. Não, está em aberto. São mais acessíveis, procurando transformá-los em seus instrumentos. E pouco a pouco vão envolvendo a todos. Ele pega o mais fraco, ele transforma esse num robô a quem ele domina, e por conta disso ele vai se aproximando dos outros e contaminando, bem aquela ideia da laranja podre numa caixa, que acaba apodrecendo outras laranjas na mesma caixa. Então ele vai se aproximando por conta disso. Sua alegria maligna é tanto maior quanto maior o número dos que tenham subjugado. Então ele vai ficar feliz, cada vez mais feliz, com quantos ele possa perturbar e arrastar para aquele caminho que ele se agrada de colocar as pessoas. Então ele vai fazendo mesmo essas tentativas. Se não desencorajar esse elemento por uma resistência enérgica, a obsessão se torna um mal contagioso e se manifestará entre os médiuns pela perturbação da mediunidade e entre os demais pela hostilidade recíproca, a perversão do senso moral e a destruição da harmonia. Isso aqui, esse trecho de Kardec, então, vale para nós como bastante reflexão. Quando vemos ali, olha, se não desencorajar esse elemento por uma resistência enérgica, nós só temos que descobrir qual é a resistência enérgica. Não é a fala grossa, não é o xingar a criatura, não é o maldizer, não é pedir alguma coisa ruim para ela, aquele ser que está perturbando o ambiente. Não, o enérgico nosso está na energia saudável que nós temos que manter para que ele não ganhe acesso. Então a nossa reação enérgica é a reação da prece, da vibração boa, da palavra boa, do evangelho, da atitude reta, da atitude digna. Isto é uma reação enérgica que vai desencorajar. É uma resistência enérgica que vai desencorajar. Então é aquilo. Ah, mas tá tão triste, isso aí tá tão doloroso para mim, também vou abrir mão, vou largar mão. Não, é hora que nós temos que levantar mais. É hora que temos que nos fortalecer mais. É hora que temos que buscar mais vibrações positivas. É lutar contra isso. Lutar contra isso. Essa é uma reação enérgica que bloqueia. Porque se não fizermos isso, se não desencorajarmos, porque ele tenta e a gente responde de uma forma que não lhe agrada, porque é a forma da prece, da oração, da retidão do caráter, do não desistir do trabalho, do viver envolvido com algo melhor. Ele vai se desencorajar, porque vai dizer, meu Deus, eu vou pegar outra criatura que está mais fácil do que essa aqui está mais, é osso duro de roer. Então, vamos deixar para lá. Se não fizermos isso, a obsessão, e o que é obsessão? É o domínio de um espírito mau sobre as criaturas. É o que ele está querendo, dominar as pessoas ali. Então, a obsessão se torna um mal contagioso. Puxa, mas obsessão é contagiosa? É contagiosa. Contamina o psiquismo. As energias de um vão contaminando. É um vírus, larvas astrais, como diz André Luiz. Ela provoca larvas astrais. É como esse vírus no lado espiritual e vai contaminando todos que estiverem na mesma faixa. Por isso que a gente não pode cair, não pode baixar a guarda.
tem que ser enérgico em se levantar a cada dia, a cada tombo, para não abrir essa brecha. Porque senão, essa obsessão vai se tornar um mal contagioso. Há uma obsessão coletiva, nós já falamos de obsessão coletiva quando estudamos lá o capítulo da obsessão do Livro dos Médiuns. Coletiva, cidades inteiras, vilas inteiras no passado, contaminadas por esse morbo, né, pestífero de espíritos inferiores e difíceis da gente lidar. Lutécia, que bom te ver por aqui. Muito obrigada, viu? É uma alegria para nós também. Então, a gente está vendo aqui, ele diz, olha, a obsessão vai se tornar um mal contagioso. Que esse mal contagioso, como é que ele vai se manifestar? Como é que ele vai aparecer? Como é que nós vamos perceber? Entre os médiuns, pela perturbação da mediunidade. Então, aquele médium que tinha uma atividade X, que produzia tanto, que era equilibrado, de repente a mediunidade dele está um caos, não tem mais a mesma produção, não consegue mais o seu equilíbrio. Ora, é aquele ciclo. Isso é um sinal de obsessão do médium, perturbação de um espírito perturbando aquele médium porque encontrou ali alguma brecha para esse domínio. E entre os demais que podem se contaminar? O médium nós vamos observar assim, e os outros que compõem aquele grupo, aquela sociedade? Os demais pela hostilidade recíproca. Um não pode olhar para a cara do outro. Diz assim, me dá irque quando aquela pessoa entra, essa hostilidade, a falta de educação, de fraternidade que começa a surgir, é para a gente tomar cuidado. Quando isso não era assim, se fosse desde o começo assim, a gente podia dizer, são antipáticos entre si, são antagônicos entre si, e é um direito de cada um ser como é. Mas se até ali estava tudo bem, de repente começa a entornar esse caldo, nós temos que tomar atenção por conta dessa hostilidade recíproca. E vem lá, a perversão do senso moral, começa a ser pervertido, mudado aquele senso moral, e a destruição da harmonia que existia até ali, entre aquelas pessoas. A Tânia questionando se no caso da política corrupta poderia ser obsessão coletiva. Com certeza. São espíritos que estão ali reencarnados para retificar sua trajetória, mas que trazem brechas, são vulneráveis ao poder, ao mando, ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo, num grau exacerbado, e espíritos inferiores, eles vão exatamente nesse ponto, é a isca, né? Jogam a isca e o outro cai e passa a ser dominando. E todos aqueles que estiverem na mesma faixa vibratória acabam se contaminando também. Por isso as nossas orações são importantes até para essas criaturas, para ver se ajuda a mudar esse psiquismo, essa influenciação entre familiares também, diz Eliana, entre familiares também. Um é o alvo, um é o elemento da discórdia, é o mais fraco, foi pego. E ele contamina os outros. Gente, nós estamos vendo isso com relação ao vírus. Um da família se contamina com o Covid. O que se pede? Que ele fique isolado num quarto para não contaminar os outros da família, ou que ele seja deslocado para um outro ambiente para não estar no mesmo ambiente da família, porque caso contrário ele vai contaminar a todos. Ele vai passar aquilo para as outras pessoas, e entre aqueles elementos da família que podem ser contaminados, porque às vezes a gente vê assim, 3 se contaminam e um não. Entre os que podem ser contaminados, que estão ali, tem aqueles que têm a resistência, a energia de resistência àquele vírus e não vai se contaminar. No caso espiritual,
é a mesma coisa. Então tem aqueles cuja mente mais fraquinha vão se contaminar, vão entrar na mesma condição. E os outros que conseguirem estabilidade, a mente, o cuidado, nós estamos vendo aí o convite constante aos nossos pensamentos positivos, a mudarmos, porque se nós ficarmos muito presos a todas essas notícias tristes, difíceis do nosso momento, nós corremos o risco de mergulhar nessa mesma faixa, nessa mesma frequência vibratória e aumentar o número de mentes perturbadas na face da Terra. Então é preciso dar uma pausa, ter um equilíbrio. Sim, estamos vendo a notícia, tomamos ciência do fato, mas não incorporamos toda aquela história, não engolimos tudo aquilo como se fosse um alimento tóxico para nós. É preciso cuidado. Então nós temos que ter esses limites, esses cuidados. Como o mais poderoso antídoto é a caridade, é ela que eles procuram abafar. Vejam só, se o antídoto contra o mal é a caridade, caridade é uma expressão do amor que envolve fraternidade, solidariedade, atenção, olhar para com o outro, isso tudo é caridade. Perdão, indulgência, benevolência, tudo isso está dentro da caridade. Se isso é o antídoto, quer dizer, é o que pode acabar, impedir a contaminação, porque o antídoto é o que livra a criatura daquele veneno que o outro está destilando, o que é que eles querem acabar? Com o antídoto. Eles querem acabar com o remédio. Porque se o remédio pode livrar a criatura, vamos acabar com o remédio. Então, se o antídoto mais poderoso é a caridade, no campo das obsessões, das perturbações, dos espíritos inferiores, é ela que eles vão procurar abafar. Então, toda expressão de caridade, atendimento, de ajuda, eles vão falar, não, bobagem, vamos deixar para outra hora. Isso aqui é um trabalho que não merece. Para que nós vamos fazer isso? Enfim, vão querer abafar. E quando feito, não vão, muitas vezes, dar luz àquele acontecimento, porque diz assim, vai deixar o outro vaidoso, bobagem, fica tudo quieto. Não, é convidar mais gente, participar mais. Então, nós precisamos ter este cuidado. Gente, a nossa hora venceu, mas tá quase, faltam 2 minutos. Eu preciso fechar esse raciocínio com vocês, mesmo que a gente passe um pouquinho, que é a prevenção. É importante nós vermos a prevenção. A primeira prevenção que Kardec lista é a prece feita de coração. Coração, não decorada, decoração de prece não, mas é com o coração. A prece com as nossas palavras, com os nossos sentimentos, é a medida preventiva. Nós falamos tanto em coisas preventivas na nossa atualidade. Olha o que é o preventivo para essas ondas de pensamentos ruins, de vibrações ruins que invadem a Terra. Primeira, prece feita de coração. Conversa com Deus, conversa com Jesus, conversa com o santo da sua devoção, com o Espírito que você confia, com seu anjo de guarda. Abre o coração. Essa é a primeira medida preventiva. E que prova aos maus que se puseram em relação com as pessoas esclarecidas e bastante sensatas para não se deixar enganar. Prova que aquele um percebeu e agora está fazendo oração. O segundo ponto, o estudo atento dos menores sintomas. Gente, isso aqui é a receita para a nossa situação material. Quais são os menores sintomas do Covid? Corre e acorde. Quais são as medidas preventivas? É isso que nós estamos vendo. E quais são aquelas outras de tratamento que nós temos e que precisamos correr atrás? Então aqui ele fala o estudo a tempo dos menores sintomas que revelem a presença de espíritos mistificadores. De que algum espírito está dando uma informação errada, está enganando ali. A prece em si, ela vai atrair os espíritos bons, que só assistem zelosamente os que sabem secundá-los pela confiança em Deus.
Então não é a prece decorada, é a prece do coração, é a palavra amiga, é abrir o coração, sejam as nossas lágrimas, enfim, coloquemos a alma. O caso do estudo atento dos menores sintomas é que vai provar que nós então estamos observando e que percebemos a presença de uma influência ruim e que não vamos deixar nos enganar fácil não. E ele faz uma observação que encerra então esse item 340 do Livro dos Médiuns, que é bom sempre reler, né? Se um dos membros cair sob a influência da obsessão, todos os esforços devem tender, desde os primeiros sinais, a lhe abrir os olhos, antes que o mal se agrave, a fim de levá-lo à compreensão de que foi enganado e ao desejo de ajudar os que procuram se livrar. Vale também para a nossa vida material no prezado instante, se um dos nossos cair sob a influência da doença, do mal, todos os esforços da família, dos amigos está valendo, desde os primeiros sinais, então é preciso atenção. Seja na nossa vida material, no momento que estamos, na situação em que estamos vivendo, seja na nossa vida espiritual, os primeiros sinais de que algo não está bem, é preciso todo mundo investir, todo mundo ajudar para levar aquela criatura à compreensão de que, no caso do espírito, ele foi enganado, ele está contaminado, né? Ele está contaminado. E o desejo de ajudar dos que procuram livrá-lo daquele mal. Assim, encerramos então o item 340, não encerramos ainda esse capítulo 29 do Livro dos Médiuns, mas é para a gente pensar bastante nesse item, que se é válido para as questões espirituais, é válido também para as questões materiais do meio em que vivemos com as outras criaturas. Agradecemos muito a companhia de todos, extrapolamos aí 2 minutinhos e queremos encerrar nessa noite com vibrações verdadeiramente positivas que possam melhorar todos nós e de nós essas vibrações também se estenderem a todos que necessitem. E aí vamos nos espelhar na oração da paz de Francisco de Assis, quando ele diz: Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendida, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que morra o homem velho em nós, que viva o homem da luz, o homem de Deus em cada um de nós. Que Deus abençoe a todos. Até amanhã, se Deus quiser, nossa quarta-feira de Evangelho. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos ilumine agora e sempre.